Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender o conceito de número, diferenciar número de símbolo e numeral, entender a evolução dos números como uma construção humana pelo homem, dominar o conceito de agrupamento e de bases numéricas e de converter números da base 10 para outras bases e de outras bases para a base 10. Para começo de conversa, o que é número? Isto pode ser dito como um número? E isto? E ainda isto? Agora podemos mudar nossa pergunta, né? Estas imagens representam números? Bom, a grande verdade é que o conceito de número ele é um conceito um tanto quanto abstrato e não é tão simples, né, como comumente as pessoas acham. Então, desde a pré-história, os homens utilizam o conceito de número das mais variadas formas. Eles utilizavam a correspondência entre objetos para lidar com a questão de quantidade. Por exemplo, eles comparavam a quantidade de pedras com um rebanho. Alguns animais sabem identificar, né, têm o senso numérico para identificar se falta um filhote em seu ninho. A ideia de número também está ligada a alguns conceitos como a quantificação, a mensuração e a ordenação. Trata-se de conceito abstrato que vai muito além dos símbolos que o representam. Número e numeral são conceitos que caminham juntos e a representação de número é normalmente feita pelo uso dos numerais. Então, por exemplo, nós podemos representar o número 12 com letras ou com os algarismos, né? Essa representação com as letras ela é feita pelo sistema de numeração romano e a representação por meio de algarismos é uma representação própria do sistema indo-arábico, né, que é o sistema que nós adotamos. O fato é que os símbolos dos algarismos eles foram criados exclusivamente para a representação de número. Já as letras elas servem também para outras representações. O fato é que o conceito de número ele está alicerçado sobre alguns pilares, né? Um deles é o senso numérico. Então, por exemplo, quando chegamos a um cinema, nós temos a capacidade de reconhecer, né, se existe uma grande quantidade de pessoas ou uma média quantidade ou até uma pequena quantidade. Então, apenas pela visualização dos objetos, nós temos aí o senso numérico de grandeza. A contagem também é um pilar do conceito de número, já é um conceito um pouco mais complexo do que o conceito de senso numérico. Através da contagem é possível perceber pequenas variações entre objetos de coleções ou de uma mesma coleção. Correspondência 1 a 1 ou a cardinalidade, né, consiste num processo de comparação entre duas coleções, né? A gente chama isso também de correspondência biunívoca. É o que o homem utilizava na pré-história para saber se um rebanho havia diminuído ou não. E o conceito de agrupamento é um conceito bem mais avançado que possibilitou ao homem a criação dos sistemas de numeração. Bom, os sistemas de numeração eles surgiram à medida que as civilizações foram sendo criadas, elas foram evoluindo, e as necessidades do homem, principalmente para contar, ordenar e medir, também foram, né, aumentando, foram evoluindo. Então era necessário fazer representações numéricas ou até mesmo operações numéricas de uma maneira mais rápida, prática e precisa.
Então, o homem passou a utilizar, né, a escrita e os símbolos para a representação numérica. Então, vários sistemas foram criados na verdade, né? Alguns aqui para serem citados são o egípcio, o romano, o maia, o babilônico e o indo-arábico. Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da ideia de agrupamento, né? De onde essa ideia surge? Então veja que nós temos aqui uma coleção de bolinhas, né? Poderíamos dizer assim, e nós vamos fazer agrupamentos de 10 elementos, de 10 em 10 elementos dessa coleção. Então veja que nós conseguimos formar aí 3 grupos de 10 elementos. Sobraram, fora desses agrupamentos, 5 elementos. Então nós temos 3 dezenas, 3 grupos, e restam aí 5 unidades. Essa é a base para a formação do nosso sistema indo-arábico, que é de base 10, base decimal. Então, ele tem representação decimal pelo fato dos agrupamentos serem feitos de 10 em 10 unidades. Mas isso poderia ser diferente. Poderíamos formar agrupamentos de 3 em 3 unidades. Vejam que nesse caso, né, para a mesma coleção de objetos, nós conseguimos formar 11 agrupamentos. E restaram aqui 2 unidades. É possível, ainda a partir desses agrupamentos, né, formar grupos maiores de 3 grupos em vermelho, grupos menores. Então, esses grupos em azuis aqui são grupos maiores. E ainda é possível formar um grupo ainda maior, contendo esses grupos, 3 desses grupos em azul. Então, veja que nós temos um grupo maior, que é esse grupo verde, né, contendo 3 grupos de azuis por 3 grupos de vermelho por 3 unidades. Fora desse grupo maior, não há nenhum grupo azul, então 0 grupos de 3 por 3. Fora desse grupo maior, nós temos 2 grupos em vermelho, né, grupos de 3. E ainda fora nós temos 2 unidades. Ou seja, nós formamos o número 1022 na base 3. Então, é uma base diferente da base 10. É importante ressaltar que essas representações em bases diferentes da base 10, elas sempre devem ser feitas com os algarismos entre parênteses e fora do parênteses em subscrito a base ao qual, né, está sendo representado. E também é importante dizer que toda representação em qualquer base, os algarismos sempre são menores do que a base propriamente dita. Por exemplo, aqui é a base 3. Os símbolos, né, vão ser sempre 0, 1 ou 2. Nunca vai aparecer aqui um símbolo 3 ou maior do que 3. Assim acontece na nossa representação da base 10. Veja que nesse caso nós não usamos o parêntese, né? A gente subentende que já é base 10 e que os símbolos vão de 0 a 9. Nós não temos símbolo para representar o número 10. Bom, nós podemos fazer um novo exemplo aqui, né? Agrupamentos agora de 2 em 2. Veja que nós formamos os grupos de 2. Em cada grupo desses, né, a cada 2, nós podemos fazer uma outra formação de agrupamento, agora em azul. Nós podemos ainda, tomando esses grupos azuis, fazer novos agrupamentos de 2 unidades. Então, aqui os agrupamentos em verde. Nós podemos novamente fazer outros agrupamentos aqui em lilás. E, finalmente, nós conseguimos formar um grupo maior, contendo 2 desses agrupamentos em lilás. Veja que nós temos um grupo, né, maior, está na cor preta. Fora dele, nós não temos nenhum grupo em lilás. Fora dele, nós não temos nenhum grupo em verde.
nenhum grupo em azul, um agrupamento de 2 unidades e uma unidade, o que forma o número 100011 na base 2. Base 2 que também é dita como representação binária e é muito utilizada na computação e na eletrônica. Mas essa maneira, né, de fazer conversão de base 10 para outras bases, ela não é muito prática. Ela é interessante para compreensão, para entendimento, mas ela não é muito prática. Existe um outro método bastante fácil e ágil para realizar essas conversões, que é o método das divisões sucessivas. Então veja, por exemplo, para converter o número 35 para a base 3. Então nós começamos dividindo 35 por 3. Então o quociente é 11, o resto é 2. Esse quociente vai ser dividido por 3 também. Então, né, dessa nova divisão, o quociente é 3 e o resto é 2. Esse novo quociente vai ser dividido por 3. O quociente dessa nova divisão é 1 e o resto é 0. Veja que 1 não pode ser dividido por 3 novamente. Se pudesse, a gente continuaria o processo. A partir do momento em que não é mais possível, nós tomamos nessa ordem o último dos quocientes e os restos das divisões anteriores, que vai formar o número 1022 na base 3, de forma bem semelhante, né? O resultado equivalente àquele que nós encontramos por meio dos desenhos, né? Dos agrupamentos. O mesmo ocorre com a conversão de 35 para a base binária, para a base 2. Veja que nós conseguimos o mesmo resultado. Agora, se quisermos, né, de uma outra base, voltar para a base 10. Basta que utilizemos aí a representação polinomial, que consiste exatamente na soma de termos em que a base é a base atual, no caso a base do número dado, base 3. Os multiplicadores são exatamente os algarismos, tá, do número da base atual. Os expoentes, né, o primeiro expoente da esquerda para a direita, ele é equivalente ao número de dígitos do número menos 1. Então, veja que aqui nós temos 4 dígitos. Então, menos 1, o primeiro expoente vai ser, então, 3. E a cada termo que, né, se obtém à direita, os expoentes vão diminuindo em uma unidade. Então, resolvendo essa operação, nós retornamos ao número 35. O mesmo pode ser feito em qualquer base. Veja que o resultado, né, da conversão da base 2 para a base 10. Nós voltamos ao mesmo número, que é 35. Então, nós chegamos ao fim desta primeira aula e esperamos que você possa ter aí compreendido essas ideias do conceito de número.